Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Quarta-feira, 27 de dezembro de 2000. Boa noite. Mais de 500 mil mulheres do programa da Reforma Agrária vão receber aposentadoria rural. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann. Boa noite. Horário brasileiro de verão. Em Brasília, 19 horas. Há mais de 60 anos, a voz da cidade, a voz do campo, a voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Hoje na Voz do Brasil, diminui a dívida pública interna brasileira. Esta é a segunda queda registrada no ano. O setor de telecomunicações brasileiro está em franca expansão, com a previsão de investimentos no valor de 11 bilhões de reais para 2001. O ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, é o nosso entrevistado de hoje. Ele vai falar sobre os programas desenvolvidos pelo Ministério em 2000 para diminuir o índice de desemprego no país e também das metas para 2001. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique Cardoso deve passar as festas de fim de ano na Fazenda da Família em Buritis, Minas Gerais. Hoje, no final da tarde, o presidente e familiares deixaram o Palácio da Alvorada em um helicóptero com destino à fazenda. Será inaugurado amanhã o sistema adutor da barragem de Jucazil, no agreste de Pernambuco. O vice-presidente da República, Marco Maciel, participa da cerimônia. Repórter Márcia Vongon. O vice-presidente da República, Marco Maciel, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e o governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, inauguram nesta quinta-feira a primeira etapa do sistema adutor da barragem de Jucazil, no agreste de Pernambuco, que levará água para os municípios de Surubim e Salgadinho. A obra, que envolveu recursos da ordem de 7 milhões de reais dos governos federal e estadual, vai beneficiar mais de 67 mil pessoas. A barragem, inaugurada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em fevereiro de 98, acumula atualmente 150 milhões de metros cúbicos de água. De Recife, Márcia Vongon. Todos os indicadores do governo federal para o próximo ano sinalizam que, pela primeira vez nos últimos 50 anos, a economia do país terá um crescimento maior que a inflação. A informação foi divulgada hoje em Recife pelo vice-presidente da República, Marco Maciel. Para o próximo ano, a previsão é de que a economia cresça 5% e a inflação fique próxima a 4%. A última vez que isso aconteceu foi em 1951, disse Marco Maciel. Segundo o vice-presidente, a estabilidade econômica obtida com o Plano Real está fazendo com que o Brasil ingresse no novo milênio, festejando não só a volta do crescimento sustentado, como também o aumento da expectativa de vida do brasileiro, a redução da mortalidade infantil e o crescimento do número de crianças nas escolas. O orçamento da União para 2001 está sendo votado neste momento na Comissão Mista do Congresso Nacional. O repórter Lima Rodrigues traz as informações da Câmara dos Deputados. Boa noite, Lima. Boa noite, Paulo. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso está discutindo desde as 2h30 da tarde a proposta orçamentária para 2001. Os deputados e senadores estão votando os destaques apresentados ao relatório geral do senador Amirlano, do PMDB de Rondônia. A ideia é votar o relatório na comissão até às 4 da manhã desta quinta-feira, conforme informou o líder do governo na comissão, deputado Ricardo Barros. Caso isso ocorra, o orçamento poderá ser votado amanhã no plenário do Congresso, ou no máximo na sexta-feira. A proposta orçamentária da União para o ano que vem, de acordo com o substitutivo do relator geral, eleva os investimentos do governo de 12 bilhões e 100 milhões para 18 bilhões e 100 milhões de reais. Esse acréscimo de 6 bilhões foi possível porque o relator acolheu emendas de parlamentares para diversos setores. O relatório mantém a meta de superávit primário em 28 bilhões e 100 milhões, levando em conta o total de receitas e despesas de 950 bilhões e 200 milhões de reais. Desse total, 540 bilhões
e 300 milhões de reais referem-se a operações de crédito internas e externas para refinanciamentos da dívida pública federal. Do restante, 140 bilhões e 400 milhões destinam-se à cobertura de encargos financeiros da União com o pagamento de amortização e de juros da dívida pública. O relator Amir Lando acolheu 9.064 emendas de deputados, senadores e de bancadas estaduais. O orçamento para 2001 assegura recursos para o reajuste do salário mínimo, que passará de R$ 151 para R$ 180 a partir de abril do ano que vem. Do Congresso Nacional, ao vivo, Lima Rodrigues. Recuperar os recursos públicos desviados em casos de corrupção é uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos advogados do governo. Mas esta situação poderá mudar no ano que vem. O advogado-geral da União, Gilmar Mendes, pretende criar logo no início de 2001 uma coordenadoria especializada em atuar nos processos que envolvem a recuperação de recursos públicos. Segundo Gilmar Mendes, a criação do órgão não deve resultar em aumento de gastos, pois será realizada com uma nova distribuição de funções já existentes na Advocacia Geral da União. A criação da coordenadoria especializada deverá resultar, sobretudo, em rapidez e eficácia na recuperação de recursos desviados nos casos de corrupção. Economia. A venda do Banespa foi o principal motivo para a queda da dívida pública interna brasileira, que chegou a 506 bilhões 930 milhões de reais em novembro. O repórter Daniel Lima traz mais informações. A dívida pública federal interna teve no mês de novembro a segunda redução do ano, caindo para 506 bilhões e 930 milhões de reais. O que mais influenciou nessa redução foi a venda do Banespa. No mês, o vencimento em títulos federais foi de 26 bilhões e 300 milhões de reais, mas só foram vendidos em leilão 17 bilhões e meio de reais em papéis. As instituições brasileiras continuaram sendo as que mais compraram títulos federais. No entanto, as estrangeiras também aumentaram participação na compra de papéis. O prazo médio do estoque da dívida pública foi de 29,78 meses, o maior do ano, e o percentual de títulos a vencer em 12 meses foi reduzido para 43%, também o melhor resultado de 2000. De Brasília, Daniel Lima. Um ganho de 2 bilhões de dólares na balança comercial em 2001. A previsão é do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Eduardo Amadeu. As informações com a repórter Olga Bardavil. Segundo ele, esse ganho deve vir principalmente da recuperação dos preços dos produtos agrícolas, as chamadas commodities, e da queda na cotação do petróleo no mercado internacional. Amadeu explicou que o déficit da balança comercial deste ano, de mais de 600 milhões de dólares, foi provocado em grande parte pela alta do preço do petróleo e a baixa cotação dos produtos agrícolas. O secretário lembrou que, no entanto, as exportações brasileiras ganharam mercado, principalmente dos produtos manufaturados, como aviões, automóveis e telefones celulares. Mas, por outro lado, isso implicou também um aumento das importações de bens intermediários, os componentes que entram na fabricação desses produtos. Segundo Amadeu, esse é um resultado próprio do desenvolvimento da economia brasileira. O secretário disse ainda que está confiante na trajetória do crescimento da economia brasileira, que, de acordo com ele, deve acelerar o ritmo em 2001. Afinal, disse ele, se comparado aos anos anteriores, o cenário internacional melhorou muito. De Brasília, Olga Bardavil. A partir de 2001, o Brasil terá investimentos de 11 bilhões de dólares ao ano em telecomunicações. A garantia do ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. As informações estão com o repórter Gustavo Mariani. O empresário de qualquer país que se decidir a investir em telecomunicações no Brasil encontrará um setor em franca expansão. O país conta hoje com um mercado forte, muito amplo e oferecendo regras de estabilidade e interação mundial que tornam os negócios da área uma excelente oportunidade de sucesso. Quem garante isso é o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. O que nós já podemos prever são os investimentos gerais no setor de telecomunicações. Andarão em torno de 11 bilhões de dólares ao ano. Eu quero repetir, 11 bilhões de dólares ao ano durante pelo menos 5 anos. O que faz do setor de telecomunicações o setor mais operativo, mais ágil, mais forte da economia brasileira. É um número espantoso, mas é esta a perspectiva que temos. Segundo o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, neste ano não dá mais tempo, mas em janeiro o governo lançará os editais de concorrência para as empresas interessadas em explorar as bandas C, D e E da telefonia celular.
Ele calcula que os julgamentos das propostas para cada banda estejam definidos e com os contratos assinados no mês de março. De Brasília, Gustavo Mariani. Durante este ano, o Ministério do Trabalho desenvolveu diversos programas para melhor capacitar trabalhadores de muitas categorias profissionais. Além disso, foram tomadas medidas para aumentar o número de vagas e reduzir o desemprego no Brasil. Na entrevista de hoje, aqui na Voz do Brasil, o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, fala sobre os principais programas desenvolvidos durante este ano e as metas para 2001. Boa noite, ministro. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, se fizermos um rápido balanço das atividades do Ministério do Trabalho durante este ano, quais foram as principais ações desenvolvidas? Eu gostaria de mencionar as comissões de conciliação prévia e o condomínio do empregador. Eles tiveram uma importância muito grande em aumentar a contratação do trabalho formal, porque eles tiraram das empresas aquele receio de contratar pessoas. Ministro, e em relação aos programas voltados para a agricultura, pecuária e para o campo de forma geral? Eu acho que todos os dois tiveram também uma repercussão muito grande na área rural. E o condomínio do empregador, nós queremos agora estender o condomínio do empregador à pesca e à construção civil. Ministro, e como ficam os investimentos dos projetos como, por exemplo, o Programa Nacional de Qualificação Profissional, o Planfor? É que as medidas nós demos prosseguimento. A partir de agora, as comissões estadual de trabalho vão ter uma participação muito grande na fiscalização das atividades dos estados, na contratação de entidades que fazem a qualificação profissional. Você hoje não tem no Brasil e talvez no mundo um programa tão descentralizado e que com tantos controles como tem o Planfor. Ministro Dornelles, para finalizar a nossa entrevista de hoje aqui na Voz do Brasil, quais são as principais metas para 2001? É a geração de empregos. Eu acredito que nós vamos fechar o ano 2000 com a geração de mais de 2 milhões de postos de trabalho e que possamos atingir em 2001 mais de 2 milhões e 300. Nós conversamos com o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles. Ministro, obrigado pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Uma boa noite para todos vocês, ouvintes da Voz do Brasil, e um bom ano para todos. Horário brasileiro de verão, 7h12. Mais de 500 mil mulheres do programa de reforma agrária vão receber aposentadoria rural. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann. Acompanhe essa notícia no próximo bloco. Até já. No ar, Saúde Brasil. A valorização do controle social do SUS foi o grande avanço obtido na 11ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília entre 15 e 19 de dezembro. A opinião é da coordenadora do evento, Rita Barradas, que considerou a participação dos usuários fundamental. Isso é uma coisa que você tem muito forte na fala do usuário, né? A dificuldade dele ter acesso àquilo que ele necessita, no momento que ele necessita, aonde ele vive. Esse é o maior desafio que a gente tem, conseguir de alguma maneira diminuir essa brecha que existe entre as diferentes regiões do país. As conclusões do encontro vão servir de referência para a formulação de políticas públicas de saúde nos próximos 4 anos. Visite nosso site www.saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. Repórter Verão 2001 informa. O sol já caiu e a noite traz perigos para quem dirige nas estradas. Que tal fazer aquela viagem durante o dia? Com pouca luz, nem sempre é possível enxergar tão bem, alerta o médico Fábio Ford, presidente da Associação Brasileira de Acidentes e Medicina de Tráfego. Quando da direção noturna, a pessoa que não esteja com a sua visão completamente acurada, com a sua capacidade de visualização perfeita, com uma qualidade de visão ótima, ele vai ter muita dificuldade, às vezes, de fazer essa viagem, às vezes pelo próprio farol que vem encontrado a si mesmo, às vezes pela própria penumbra da noite, existe uma dificuldade de enxergar. Até um simples problema de miopia é agravado durante a noite. Então, para uma viagem noturna, ele tem que estar sempre atento a ter uma qualidade de visão muito boa para poder fazer essa visão. Caso contrário, ele deve dar a preferência a viajar pelo período da manhã.
E mais, à noite, os riscos de assalto são maiores e até uma emergência fica mais difícil. Não tenha pressa. Uma boa programação é o melhor começo para uma viagem. Repórter Verão 2001, um serviço do PARE, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes, Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. A voz do Brasil, Rádio Brás. A hora do campo. 100 toneladas de adubo e 16 toneladas de sementes selecionadas de arroz e milho destinadas ao cultivo da safra de 2000-2001 estão sendo distribuídas pela Superintendência Regional do INCRA em Goiás. A doação foi feita pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás e vai beneficiar 650 famílias de trabalhadores rurais. As sementes selecionadas de arroz e milho estão sendo entregues nos assentamentos de Palmeira e Paulo Freire, no município de Palmeiras de Goiás, Xê e Fundão, em Itaberaí, Lagoa Grande, em Eitoraí, Mata do Baú e Novo Horizonte, em Goiás Velho. Mais de 500 mil mulheres que participam do programa de reforma agrária estão sendo habilitadas para receber aposentadoria rural. Esta e outras medidas beneficiando trabalhadores rurais nos assentamentos foram anunciadas hoje pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. Repórter Adriano Gaieski. A norma de execução de seleção do programa foi alterada para que as mulheres representantes de mais de 36% da população economicamente ativa nos assentamentos não sejam consideradas apenas donas de casa. Elas cumprem jornadas de trabalho entre 10 e 18 horas por dia. No item norma de execução de titulação, a nova regra prevê a garantia do título de domínio ou do contrato de concessão de uso ao casal. O ministro Raul Jungmann, no entanto, diz como ficam os casos quando o casamento não é reconhecido legalmente. Quando a união não é juridicamente reconhecida, automaticamente ela passa a ter a titulação. Por quê? Na hipótese da separação, ela fica com os filhos, tá certo? E a situação dela era muito mais frágil, fazendo com que muitas vezes ela tivesse que abandonar um lote. As novas regras da norma de execução de seleção do programa de reforma agrária beneficiando as mulheres vão ser publicadas esta semana no Diário Oficial da União, quando passam a vigorar. De Brasília, Adriano Gaieski. Você vai saber agora se o seu município recebeu a verba destinada ao crédito de instalação dos assentamentos. Os recursos são liberados pelos bancos oficiais e aplicados por meio das associações de assentamentos da reforma agrária de sua região. A verba de R$ 840.800 vai para os seguintes municípios: no Maranhão, Bom Jesus das Selvas e Lago Verde; Mato Grosso, Nossa Senhora do Livramento e Rosário Oeste; em Minas Gerais, Riachinho e Riacho dos Machados; no Pará, Breu Branco e Conceição do Araguaia; em Rondônia, Ariquemes; e no Rio Grande do Sul, Erval e Piratini. E atenção, agricultor de projetos de assentamentos da reforma agrária. Você que já recebeu crédito de custeio pelo Procera e pelo Pronaf do Grupo A, pode procurar o gerente da agência do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste e pedir o crédito de custeio para as lavouras. De acordo com as novas condições, quem paga em dia as suas prestações tem juros reduzidos e descontos especiais. Qualquer dúvida, procure os técnicos do INCRA, Emater, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ou da Secretaria do Pronaf no seu estado. Não aceite intermediários e não pague taxas adicionais a ninguém. O número de turistas estrangeiros no Brasil deste ano deve chegar a mais de 5 milhões. Essa é a estimativa do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur. Esse quantitativo é 3 vezes maior que o registrado no ano de 1995. Os argentinos, motivados pelo câmbio favorável ao peso, representam 1/3 dos turistas que chegaram ao país esse ano. A expectativa é que, para esse verão, 1.900.000 turistas estrangeiros entrem no país. Outro dado que revela o crescimento da procura do Brasil como destino dos turistas estrangeiros é o número de voos fretados. Em 1999, eles foram 1.081. Em 2000, saltaram para 1.923, quase o dobro.
Internamente, o turismo também mostra crescimento. O número de desembarques domésticos nos aeroportos aumentou de 16 milhões e 700 mil em 1995 para 26 milhões e 700 mil em 99 e deve fechar o ano com mais de 28 milhões. Nesse verão, pelo menos 14 milhões de passageiros já foram reservados nos voos domésticos. O INSS está alertando a população brasileira sobre a atuação de estelionatários que estão atuando principalmente na região do Mato Grosso do Sul. Segundo denúncias de beneficiários do INSS, algumas pessoas identificando-se como funcionários da Previdência Social prometem fazer revisão de benefícios e cadastramentos, pedem documentos e assinaturas e levam dinheiro dos idosos. O INSS informa que seus funcionários não prestam serviços em domicílio, muito menos por meio de pagamento de taxas. O INSS também esclarece que todos os seus serviços são gratuitos e não existe autorização para que nenhuma pessoa compareça à residência do segurado em nome da Previdência Social. Os aposentados e pensionistas que forem abordados por esse tipo de pessoa não devem entregar qualquer documento, dinheiro ou cheque, comunicando o fato à polícia. O inquérito policial e militar que investiga a causa do afundamento do submarino Toneleiro pode ficar pronto em 40 dias. Só após a investigação será possível determinar as causas do acidente. O Toneleiro afundou no último domingo no cais do Arsenal do 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, a repórter Áurea de Castro tem os detalhes. Foi instaurado um inquérito policial militar e PM para averiguar as circunstâncias que provocaram o afundamento do submarino Toneleiro, ocorrido na noite do último domingo no cais do Arsenal do 1º Distrito Naval. O prazo para sua conclusão é de 40 dias, podendo ser prorrogado por 20 dias para o término das perícias. Somente quando encerrado o IPM serão divulgadas as causas e as consequências do acidente. Essas informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelo comando do 1º Distrito Naval. A nota oficial informa ainda que até o presente momento não existem danos ambientais. O óleo diesel existente no submarino, diz o informe, está confinado em seus tanques e, mesmo assim, foram tomadas medidas preventivas para qualquer eventualidade. A destinação do submarino Toneleiro só será definida após a avaliação dos danos sofridos. Do Rio de Janeiro, Áurea de Castro. Horário brasileiro de verão. Em Brasília, 7h22. A criação do Fundef em 1998 foi o responsável pelo crescimento do número de alunos no ensino fundamental da rede pública de educação. Acompanhe os detalhes dessa notícia no próximo bloco. Já já nós voltamos. O ensino médio e o ensino profissionalizante vão ser prioritários para a educação em 2001. 2 grandes projetos já estão em execução para melhorar a qualidade do ensino de jovens e dos profissionais brasileiros. O Escola Jovem e o PROEP, Programa de Expansão da Educação Profissional. Com a reforma do ensino médio e do ensino profissionalizante, o jovem tem mais chance de crescer no mercado e competir a todo instante. O programa Escola Jovem foi criado para incentivar e ajudar as escolas a implantar a reforma do ensino médio. A meta do MEC é abrir novas vagas no ensino médio, reduzir os índices de evasão e repetência nesta etapa e formar alunos com habilidades e competências para conquistar seu espaço no mercado de trabalho. O programa é desenvolvido em parceria pelos estados, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Ministério da Educação. Os estados de Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Roraima e Mato Grosso do Sul acabam de se integrar ao Escola Jovem. Ao todo, vão receber mais de 25 milhões de reais para melhorar as condições do ensino médio. Ministério da Educação, Governo Federal. A voz do Brasil, Rádio Brás. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, no Fundef, foi o responsável pelo aumento de matrículas no ensino fundamental público. O ministro da Educação, Paulo Renato, considera o Fundef um dos melhores programas educacionais criados nos últimos anos. O repórter Carlos Augusto tem os detalhes. Segundo Paulo Renato, um dos programas mais importantes na área da educação nas últimas 4 décadas é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef. Com o programa, o ensino fundamental público passou a contar com cerca de 16 bilhões de reais ao ano. Um dos benefícios mais imediatos do fundo foi o aumento do número de matrículas já no primeiro ano do Fundef, em 1998.
No próximo mês, o Ministério da Educação fará um trabalho de esclarecimento para os novos prefeitos que tomam posse nos municípios. Um dos pontos mais importantes do programa é a fiscalização feita pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social de cada cidade. O conselho é formado por pais, alunos, professores e a Secretaria de Educação do município. De Brasília, Carlos Augusto Moura. Horário brasileiro de verão, agora 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Braz. Boa noite. Boa noite para você e não esqueça, amanhã às 7h em ponto nós estamos de volta. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, determinou o arquivamento de medida cautelar requerida por Geraldo Silva, que quis concorrer ao cargo de prefeito do município paulista de Guaiçara nas eleições municipais do último mês de outubro. Geraldo Silva teve seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral em todas as instâncias. Os ministros Maurício Correia e Sepúlveda Pertence pediram informações aos governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, e de São Paulo, Mário Covas, sobre a isenção da cobrança do ICMS para a compra de equipamentos destinados à indústria naval. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são relatores de 2 ações ajuizadas pelo governador de Minas Gerais, Itamar Franco, contra os benefícios fiscais concedidos pelos estados vizinhos. Nas ações, Itamar Franco alega que os decretos dos governadores Mário Covas e Antony Garotinho prejudicam a economia mineira, que possui indústrias de elevada capacidade competitiva, mas que ficam inferiorizadas em relação às suas concorrentes. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo Costa Leite, reagiu às afirmações feitas na imprensa pelos procuradores da República Guilherme Schaub e Luiz Francisco de Souza. Na entrevista, os integrantes do Ministério Público Federal classificam os tribunais superiores como cortes aristocráticas, onde o governo obtém êxito em 90% dos processos. O ministro Paulo Costa Leite repeliu as declarações, afirmando que o Poder Judiciário brasileiro é altivo e independente e que as decisões judiciais são fundamentais. Para o presidente do STJ, os procuradores não podem se erigir em donos da verdade. Os dirigentes de Furnas Centrais Elétricas S.A. estão impedidos de promover a rescisão do contrato de compra e venda mantido com a empresa Bandeirante Energia S.A., responsável pelo abastecimento de energia elétrica de parte do estado de São Paulo. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça na concessão de liminar, solicitada pelo Grupo Paulista. O ministro considerou que a rescisão do contrato entre a geradora e a distribuidora de energia elétrica traria riscos e prejuízos para a população de São Paulo e o cenário econômico do país. Segundo a Bandeirante, os pagamentos cobrados por Furnas pelo fornecimento de energia foram efetuados através de compensações, uma vez que se tornara credora da estatal após a venda de um excedente de energia no mercado atacadista de energia elétrica. Além da rescisão contratual e a inscrição do nome da Bandeirante como inadimplente, a decisão do presidente do STJ também impede que Furnas cobre a suposta dívida da distribuidora paulista. Os vendedores ambulantes da Feira de Ipanema, na zona sul do Rio, que funciona entre as ruas Visconde de Pirajá e Vinícius de Moraes, vão continuar impedidos de atuar no local. A primeira turma do STJ negou por unanimidade o pedido dos ambulantes para suspender o decreto do prefeito Luiz Paulo Conde, que ordenou a saída dos camelôs da área. Os feirantes alegaram prejuízos com a compra de que estariam sendo prejudicados pela decisão judicial que manteve a desocupação da área, mas o ministro José Delgado, relator do processo, entendeu que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio está correta, pois não havia direito líquido e certo para a permanência deles no mesmo local. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiânia condenou a Credicar, administradora de cartões de crédito, a pagar indenização por danos morais a Eduardo Pérez da Silva. Ele entrou com a ação na justiça alegando ter sofrido vários aborrecimentos depois que sua esposa comprou 2 passagens aéreas e foram cobrados 3 bilhetes na fatura do cartão. O desembargador
Felipe Batista Cordeiro, relator da ação, considerou que os reiterados telefonemas e cobranças indevidas, além da inscrição do nome do cliente no cadastro de inadimplentes da empresa, configuraram em danos morais ao cliente da Credicar. Amanhã é o último dia para os eleitores que deixaram de votar no segundo turno, realizado no dia 29 de outubro último, apresentarem a justificativa aos juízes eleitorais de sua zona de inscrição. O alerta é do Tribunal Superior Eleitoral, que informou que a multa para quem não justificou a ausência é de R$ 3,50. Além do pagamento de multa, o eleitor em situação irregular poderá ter seu salário suspenso. Se for servidor público, não podem fazer concurso ou se matricular em universidades ou colégios públicos, ficam privados de tirar passaporte ou até mesmo de receber prêmio da Loteria Federal, caso seja sorteado. O TSE esclarece que o eleitor terá o título cancelado se completar 3 eleições consecutivas sem votar e justificar. Cada turno de um pleito é considerado uma eleição para a Justiça Eleitoral. Os assuntos que foram destaque nesta edição. STJ mantém contrato de Furnas com distribuidora de energia em São Paulo. Justiça de Goiânia condena Credicar a pagar indenização. Prazo do TSE para eleitor justificar a ausência termina amanhã. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Osmar Dias critica preço dos pedágios. São vidas humanas perdidas por falta de planejamento urbano. Comissão do Orçamento vota hoje relatório do senador Amir Lando. A Comissão do Orçamento deve aprovar ainda hoje a proposta orçamentária para 2001. Reportagem de Patrícia Novaes. A reunião na Comissão Mista de Orçamento começou às 2h50 com a presença maciça de deputados e senadores. Depois da apresentação do relatório pelo senador Amir Lando, os parlamentares começaram a discussão do documento. Cerca de 300 destaques devem ser apresentados, mas não deve haver modificações no relatório final distribuído ontem aos parlamentares. No início da reunião, o relator-geral, o senador Amir Lando, avisou: não deve acatar pedidos de destaque, a não ser que seus autores apresentem as fontes de recursos para isso. O relatório final do orçamento para 2001 prevê 950 bilhões e 200 milhões de reais de receita para o próximo ano. Deste total, 540 bilhões vão para o refinanciamento da dívida pública e 140 bilhões de reais deverão ser usados para a amortização e o pagamento dos juros da dívida. O relatório prevê ainda um superávit primário, isto é, receita menos despesa do governo, sem contar o pagamento de juros da dívida, de 28 bilhões e 100 milhões de reais. As despesas com investimentos previstos inicialmente pelo governo em 12 bilhões e 100 milhões de reais foram aumentadas em quase 6 bilhões de reais. O
O relator acredita que com o combate à sonegação e à elisão fiscal seja possível arcar com o aumento. A proposta orçamentária para 2001 está sendo discutida desde novembro pela comissão e, se for aprovada hoje, sua votação deverá ser concluída até sexta-feira pelo Congresso Nacional. E pela manhã, a Comissão do Orçamento se reuniu com o presidente Fernando Henrique Cardoso. O repórter Luiz Carlos Fonteles tem os detalhes. Participaram do encontro o presidente da comissão, deputado Alberto Goldman, o relator da matéria, senador Amir Lando, líderes partidários e o advogado-geral da União, Gilmar Mendes. O presidente Fernando Henrique fez um agradecimento à comissão e aos líderes pelo empenho que têm dedicado à discussão do orçamento. Por sua vez, os parlamentares pediram ao presidente para sancionar as leis do sigilo bancário e do combate à elisão fiscal antes da votação da lei do orçamento. O relator-geral da Comissão Mista de Orçamento, senador Amir Lando, falou à saída do encontro que a peça orçamentária não será onerosa para a União, pelo fato de que foi respeitado o superávit primário previsto pelo governo na sua proposta original. Acrescentamos apostando na arrecadação de tributos que até então estavam aí abandonados. E vamos avaliar se essas receitas vão acontecer bimestralmente. O importante é essa transparência que nós temos no sentido de verificar. Se houver receitas, vamos empregá-las, vamos investir. Por que não? Por que vamos deixar as receitas apenas para aumentar o superávit? Eu acho que pagar os credores, a dívida, isso já está equacionado nesse valor do projeto original. O que vier a mais será destinado em melhoria do povo brasileiro. Amir Lando está confiante de que o Congresso vai aprovar o orçamento da União até o final desta semana. Ele acredita que nem mesmo a oposição vai criar obstáculos. O trabalho que foi feito, ele está assentado sobre uma premissa, um entendimento. As bancadas foram consultadas, foram atendidas. Eu apenas estou submetendo um relatório que é transparente, que é participativo. A oposição também participou nesse processo. Então ela tem absoluta consciência do que está embutido no relatório e eu acho que o Congresso participou. Então aqui não há nem oposição, nem base governamental. Há o Congresso autônomo, independente, e o orçamento sempre é uma expressão dessa autonomia do Congresso. O senador Álvaro Dias denunciou pressões contra os trabalhos da CPI do futebol. E citou como exemplo o mandado de segurança impetrado pelo Clube de Regatas do Flamengo. Conforme Álvaro Dias, que é presidente da CPI, o Flamengo alega que o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito é inconstitucional. Mas o senador garante que a CPI é indispensável para a moralização do futebol. Há, sem dúvida, apropriação indébita de recursos da Previdência por parte de entidades futebolísticas, clubes e dirigentes, a evasão de divisas, a elisão fiscal, a sonegação fiscal, a lavagem de dinheiro. O senador Roberto Requião propôs a criação de um conselho para evitar que o estado do Paraná mergulhe no que chamou de caos completo. Ele disse que esse conselho poderia ser formado pelo atual governador Jaime Lerner, por ex-governadores e pelos senadores do estado. Roberto Requião disse que as férias coletivas que o governador concedeu ao funcionalismo público é um exemplo do que o senador considera descalabro. Ele explicou que as férias são para o governo economizar luz, telefone e água. E o senador Osmar Dias defendeu urgência na tramitação de 2 projetos que tratam de concessão de rodovias públicas. Ele se referiu ao projeto que determina que as concessões de serviço público sejam precedidas de relatório de impacto social e econômico. E ao projeto que determina que esses contratos sejam publicados na imprensa oficial. Osmar Dias acha muito alto o preço dos pedágios cobrado no Paraná. Ele condenou o aumento de 20% que os motoristas terão que pagar para trafegar nas rodovias do estado. E ele lembrou que o alto preço dos pedágios prejudica o setor produtivo. Nós vamos concluir que nas praças de pedágio nós estamos deixando grande parte da produção, inclusive que poderia estar sendo utilizada para o abastecimento interno do país, que hoje reclama o corte das cestas básicas. O senador Cacildo Maldaner lamentou que o país não esteja preparado para as catástrofes naturais.
deixando de prever no orçamento recursos para a defesa civil. Ele lembrou que já apresentou projetos que tratam dessa questão e citou como exemplo que permite a utilização do FGTS em casos de catástrofe natural. As recentes chuvas do Natal no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais mostram o quanto ainda carecemos de prevenção. São vidas humanas perdidas por falta de planejamento urbano. Em instantes, Hernandes Amorim se despede do Senado. As emissoras de rádio já podem retransmitir a programação da Rádio Senado pela internet. As informações técnicas estão no novo site da Rádio Senado, senado.gov.br/rádio. Em caso de dúvida, é só ligar para o telefone 61-311-1285. Repetindo, 61-311-1285. Rádio Senado na internet, senado.gov.br/rádio. No próximo dia 1º, o senador Hernandes Amorim toma posse como prefeito do município de Ariquemes, em Rondônia. Hoje no Senado ele fez um resumo dos 6 anos em que ficou na casa e destacou o posicionamento dele a favor de uma discussão mais aprofundada sobre a reforma agrária. A criação do Banco da Terra, segundo Hernandes Amorim, é uma boa solução para aumentar a produção agrícola. O senador Eduardo Suplicy afirmou que o resultado do Censo 2000, divulgado na semana passada pelo IBGE, comprova que o salário do trabalhador brasileiro poderia ser bem maior. Na opinião de Suplicy, se o governo pôde arcar com uma renúncia fiscal de 42 bilhões de reais no ano passado, poderia também destinar uma quantia maior para melhorar as condições de vida da população carente. Uma das soluções para isso, segundo ele, é a adoção de um programa de renda mínima. O senador Roberto Freire cobrou do Senado o apoio à posição assumida pelo governo na disputa comercial entre o Brasil e o Canadá, envolvendo o comércio de aviões. Ele lembrou que há cerca de 2 semanas foi criada uma comissão para analisar o problema, mas até agora os integrantes não foram indicados pelos líderes partidários. Presidiram a sessão de hoje os senadores Antônio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Cacildo Moldaner. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Deputados condenam mudança na Petrobras. Antônio Feijão, do PSDB do Amapá, alertou para a proposta do presidente da Petrobras de mudança do nome da estatal para Petrobrax, afirmando que este poderá ser o primeiro passo para a perda de sua soberania sobre o petróleo nacional. Antônio Feijão considera essencial que o país mantenha soberania sobre suas jazidas, pois o maior mercado consumidor do mundo, os Estados Unidos, tem reservas para apenas mais 10 anos de exploração. Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, condenou a proposta da direção da Petrobras de alterar o nome da empresa, lembrando que a atual marca é um patrimônio comercial inestimável. Além disso, Miro Teixeira quer que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria nos critérios utilizados pela direção da Petrobras para a escolha da agência de publicidade que fará o lançamento da nova marca, lembrando que o custo da mudança será de no mínimo 50 milhões de dólares. Miro Teixeira acredita que a proposta da direção da Petrobras tem como objetivo reduzir a identificação popular com a atual marca e desarmar as correntes nacionalistas. Também José Genuíno, do PT paulista, condenou a proposta que assegurou que, como a Petrobras foi criada pela Lei 2004, somente um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional poderia permitir a alteração no nome comercial da empresa. Professor Luizinho, do PT paulista, afirmou que gastar 50 milhões de dólares para uma alegada adequação da Petrobras à lógica do mercado internacional é um assinte ao povo brasileiro. Professor Luizinho acredita que a ideia é facilitar a privatização da Petrobras como uma medida complementar à quebra do monopólio estatal, não levando em consideração o papel estratégico que a empresa tem diante do quadro de escassez mundial do petróleo. Luiz Erundina, do PSB paulista, igualmente criticou a mudança de nome da Petrobras, taxando de falaciosos os argumentos apresentados pela direção da empresa para a adoção da medida.
Para Erundina, a preocupação em desvincular a empresa do nome Brasil é um ataque à autoestima do povo brasileiro e afirmou que a diretoria da Petrobras deveria estar investindo 50 milhões de dólares na melhoria dos oleodutos e não em mudança de logomarca. O Walter Pinheiro, do PT baiano, também criticou a possível mudança do nome da Petrobras proposta por seu presidente, afirmando que esta é mais uma rendição brasileira perante o grande capital estrangeiro. Walter Pinheiro quer que o Legislativo fique alerta, pois essa proposta pode esconder um esquema de desmonte da Petrobras, permitir a privatização da empresa e abrir os campos petrolíferos brasileiros ao capital estrangeiro. Nova lei de informática. Vanessa Graciotin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que a aprovação da nova lei de informática, renovando os incentivos fiscais para o setor, não pode prejudicar o desempenho da Zona Franca de Manaus. Não podemos deixar a Zona Franca sucumbir, disse Graciotin, pela importância geopolítica do estado do Amazonas, que hoje representa 50% da arrecadação de impostos federais da região amazônica. Também Paulderney Averino, do PFL do Amazonas, reclamou da inclusão na pauta da autoconvocação do projeto da nova lei de informática, frisando que o período deveria destinar-se apenas à deliberação sobre a proposta orçamentária. Paulderney Averino teme prejuízos para a Zona Franca de Manaus se a nova lei for aprovada sem um debate mais amplo de seus efeitos. Arthur Virgílio, do PSDB, por sua vez, defende o entendimento para evitar prejuízos para o estado do Amazonas e quer compensações para a Zona Franca de Manaus, caso a Câmara aprove o texto vindo do Senado Federal. Arthur Virgílio propõe, entre outras medidas, a manutenção de um polo competitivo de celulares, além de assegurar um polo de cinescópios e de material hospitalar de alta tecnologia para a Zona Franca e a criação do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Mas o que me preocupa mesmo, e todo mundo sabe que eu jamais tentei obstaculizar a edição de uma lei de informática para todo o país, me preocupa mesmo é nós termos o remédio que compense as perdas que o meu Estado está experimentando se a lei, tal como saiu do Senado, entrar em vigor. Eu volto a dizer, nós temos que achar um número que mantenha o polo de telefonia celular do Amazonas competitivo. O número 40%, ou o que for, de redução do imposto de importação. Temos que restabelecer a parte do acordo que dava ao Amazonas o polo de cinescópios. Temos que estabelecer a parte do acordo que dava ao Amazonas o polo de material hospitalar de alta definição tecnológica. Preconizo a aprovação da emenda constitucional do senador Jefferson Pérez para que se crie o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, com dinheiro que venha da diferença entre o redutor atual e o novo redutor a ser estabelecido do imposto de importação sobre telefonia celular. E gostaria muito de que o presidente da República, que tem vontade de fazer isso, pudesse ter as condições de ser acionado para definir, com o poder discricionário que a nova lei lhe dará, a garantia para os polos de monitores e, sobretudo, de celulares para a Zona Franca de Manaus, estes se referindo a licitações para a banda C, D e E da telefonia. Em outras palavras, confronto não, acordo sim. Que o Brasil inteiro compreenda aquilo que o Amazonas precisa compreender, que o Brasil é uma prioridade, que o Brasil inteiro compreenda que o Amazonas também é uma prioridade. Já o deputado José Genuíno, do PT paulista, manifestou sua preocupação com o quadro de concentração mundial da riqueza em que os países pobres, mesmo tendo 85% da população do planeta, têm apenas 20% da renda global. Além disso, ressaltou Genuíno, 2 bilhões e 800 milhões de habitantes vivem com, no máximo, $2 ao dia, o que demonstra a urgência da luta pela igualdade e pela justiça, com a reafirmação dos direitos humanos e sociais no mundo. Medeiros, do PFL paulista, voltou a cobrar do governo federal a atualização dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Trabalhadores, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Medeiros recordou que foi o primeiro sindicalista a ingressar na Justiça para reaver as perdas com os planos Verão e Collor I, ainda quando dirigia o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e que até hoje
o governo não reajustou os saldos do FGTS da categoria. O Executivo Federal não quita sua dívida com os trabalhadores e ainda adota represálias, como impedir que os sindicatos representem seus associados em ações judiciais, disse Medeiros. Regis Cavalcante, do PPS de Alagoas, afirmou que o ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, em reunião com agricultores de Pelotas, teria dito que o Banco do Brasil só pensa em ganhar o dinheiro dos produtores rurais. O ministro demonstra desinformação sobre o papel do Banco do Brasil, salientou Regis Cavalcante, lembrando ainda que a instituição é o maior banco rural do mundo, sendo responsável pelo crescimento em 1,5 milhão de hectares de área plantada na atual safra. Deputado aponta redução de verbas para a educação. Gilmar Machado, do PT Mineiro e presidente da Comissão de Educação da Câmara, denunciou que a proposta orçamentária em debate no Congresso aponta uma redução nos recursos destinados ao setor no ano que vem, especialmente para o ensino médio. Além disso, afirmou Gilmar Machado, o governo que, através do Fundef, deveria transferir 2 bilhões e 500 milhões de reais para estados e municípios, vai repassar apenas 675 milhões, valor inferior ao deste ano, quando foram aportados 810 milhões de reais. Gilmar Machado lamentou ainda que o relator setorial e o relator geral do orçamento tenham reduzido de 179 para 68 milhões de reais a emenda da Comissão de Educação, que destina recursos para investimento no ensino superior. Professor Luizinho, do PT Paulista, afirmou que a falta de recursos novos para o ensino médio vai tornar ainda mais precária a situação apontada pelo SAEB deste ano. Quando saiu o resultado do sistema de avaliação da educação básica, disse o professor Luizinho, o ministro culpou os educadores, esquecendo-se que o Ministério não tem um programa consistente de qualificação do magistério. Professor Luizinho criticou também o aumento de apenas 4% para o custo aluno nas verbas para o Fundef no orçamento de 2001. Igualmente, Heber Silva, do PDT do Rio de Janeiro, reclamou da redução de recursos para o ensino na lei orçamentária para o ano que vem, salientando que a proposta da Comissão de Educação, Cultura e Desportos da Câmara era 3 vezes maior do que a aprovada pelo relator geral. Heber Silva ainda destacou o trabalho do prefeito de Campos, Arnaldo Viana, que com os royalties da Petrobras ampliou o programa de erradicação do trabalho infantil nos canaviais do município. Deputado elogia medidas do governo para evitar abusos de laboratórios. Nelson Marquesan, do PSDB Gaúcho, elogiou a medida provisória do governo que segue as recomendações feitas pela CPI dos medicamentos. Marquesan destacou a criação de uma Câmara Setorial para os medicamentos e a definição do poder público que passa a exercer o papel de regulador sem permitir a liberdade total de preços que gerou distorções nem o congelamento. Nelson Marquesan ressaltou ainda que a medida provisória estabelece o registro econômico de produtos farmacêuticos, obrigando os laboratórios a apresentar a planilha de custos no momento em que for produzir um novo remédio. Antônio Carlos Panunzio, do PSDB Paulista, elogiou a administração do senador José Serra à frente do Ministério da Saúde, preocupado com a consolidação do modelo tripartite de gestão do SUS e com a aceleração do processo decisório descentralizado. Panunzio destacou ainda na gestão de José Serra o aumento de recursos para a saúde, a introdução dos medicamentos genéricos e a redução da carga tributária sobre os remédios. Carlos Mosconi, do PSDB Mineiro, elogiou o jornalista Luiz Nassif por sua matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, em que faz uma avaliação positiva do sistema de saúde atual do país após a criação do SUS pela Constituição de 88. De acordo com Carlos Mosconi, Luiz Nassif acertou ao eleger a descentralização e municipalização como as principais formas de mudanças na saúde brasileira, completada com a extinção do INAMPS durante o governo do ex-presidente Itamar Franco. Rubens Bueno, do PPS, lastimou que o número de mortes de parturientes no Paraná seja 8 vezes maior que o limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, sendo a 8ª maior causa de morte entre mulheres,
com idade entre 10 e 44 anos. Rubens Bueno aponta como solução a criação de uma estrutura hospitalar pública adequada que ofereça um exame pré-natal eficiente e uma investigação sobre o uso das verbas do SUS destinados ao atendimento das mulheres grávidas. Hermes Parcianello, do PMDB, registrou audiência mantida hoje com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Barjas Negri, para a obtenção de recursos para a construção da ala de neoplastia infantil na União Oeste Paranaense de Combate ao Câncer, com sede em Cascavel. Parcianello considerou o encontro positivo, pois o secretário autorizou a liberação de verba para a obra da UOPECAM. Filemon Rodrigues, do PMDB Mineiro, destacou os trabalhos do Legislativo Federal neste ano de 2000 como positivo, destacando o número de projetos de lei apresentados e votados pelo plenário. Para Filemon Rodrigues, um dos mais importantes é o de sua autoria, o que isenta os templos e igrejas do pagamento de parcela patronal da contribuição ao INSS. Diretor do IBAMA do Maranhão é ameaçado. Pedro Fernandes, do PFL, anunciou que o diretor do IBAMA do Maranhão, durante uma entrevista à Rádio Mirante, teria afirmado que a sua atuação no Estado é prejudicada pelas ameaças que vem sofrendo de grandes empresas, citando o caso da Vale do Rio Doce. Pedro Fernandes reclamou a apuração imediata da denúncia e informou que coloca o seu gabinete à disposição dos demais diretores e funcionários do IBAMA no Maranhão e no Brasil que estejam sendo ameaçados no desempenho de suas funções. Adão Preto, do PT Gaúcho, denunciou que os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que foram libertados no último dia 22 de dezembro, estiveram presos durante 406 dias. Apesar da lei estabelecer que ninguém pode ficar preso por mais de 180 dias sem que seja julgado, disse Adão Preto, os integrantes do MST foram libertados sem que qualquer procedimento judicial fosse tomado. Quanto aos responsáveis pela morte dos trabalhadores em Eldorado dos Carajás, reclamou Adão Preto, nenhum foi preso. Mauro Benevides, do PMDB cearense, defendeu a aprovação de proposta de sua autoria que define critérios para a fidelidade partidária, lembrando que apenas na atual legislatura 135 trocas parlamentares mudaram de legenda. Benevides pediu ainda a deliberação urgente sobre o financiamento público de campanha, que daria maior transparência aos gastos de campanha dos candidatos. Edson critérios de apreciação de projetos na Câmara, lamentando que um projeto de sua autoria de 6 anos atrás tenha sido aprovado somente este ano e assim mesmo, após uma outra proposta com igual conteúdo ter sido votada pelo plenário. A proposta de Edson Andrino estabelecia que os idosos com mais de 65 anos teriam prioridade na apreciação de suas demandas judiciais. Severino Cavalcante, do PPB de Pernambuco, também condenou que projetos acabem perdendo a precedência de apreciação por terem ficado engavetados nas comissões. Severino Cavalcante disse ainda que os deputados não podem ficar à mercê de medidas provisórias e propostas do Poder Executivo, abrindo mão da prerrogativa de legislar. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, criticou o tratamento dispensado pela Câmara dos Deputados para diversos parlamentares com relação ao encaminhamento de projetos de lei que ficam por mais de 5 anos engavetados nas comissões. Somente projetos que interessam ao Poder Executivo conseguem tramitação rápida na Câmara, acusou Gonzaga Patriota, afirmando que quando a matéria não se enquadra neste sistema, não consegue progredir nas comissões e chegar ao plenário para votação. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, elogiou a atuação do presidente da Câmara, Michel Temer, ressaltando que apenas este ano foram debatidos em plenário 1.118 propostas. Gomes de Matos enalteceu ainda a gestão do deputado Biratã Aguiar à frente da primeira secretaria, dando maior transparência às decisões da Casa através dos diversos órgãos de divulgação que foram criados ou aperfeiçoados. João Grandão, do PT, registrou os 65 anos de emancipação do município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e que a partir de 1º de janeiro será administrado pelo Partido dos Trabalhadores. João Grandão destacou também as comemorações dos 42 anos de emancipação dos municípios de Andradina e Carapó. Edinho Oliveira, do PDT Gaúcho, comunicou sua posse no lugar do deputado Caio Riela, que se elegeu prefeito de Uruguaiana e, desta forma, renunciou ao seu mandato parlamentar.
José Genuíno, do PT paulista, considera que o trabalho do Congresso Nacional em 2000 teve como um dos pontos altos a aprovação das leis de combate à sonegação e à elisão fiscal. Esses projetos, segundo Genuíno, permitiram que o Legislativo definisse as fontes de financiamento do reajuste do salário mínimo para R$ 180. Genuíno lamentou, entretanto, que o governo tenha dificultado a tramitação da proposta de reforma tributária aprovada pela Comissão Especial da Câmara e tenha criado obstáculos para uma investigação mais profunda sobre as ligações do ex-secretário-geral da Presidência da República, Eduardo Jorge, com o juiz Nicolau dos Santos Neto. Para mim, o aspecto mais importante está se concretizando no final deste ano, com as votações dos projetos sobre a elisão fiscal, o acesso da Receita às informações da CPMF para efeito de combate à sonegação e o acesso às informações bancárias e patrimoniais para que a Receita possa cumprir a sua função fiscalizadora de combate aos que sonegam impostos no Brasil. Eu entendo que a questão principal foi o debate ainda vinculado com esses projetos do salário mínimo. Nós iniciamos o ano com uma crise no parlamento por causa da ruptura do acordo que envolvia o salário mínimo. Estamos terminando com uma saída para viabilizar o salário mínimo. Eu acho que, do ponto de vista econômico, a principal debilidade deste ano foi a não viabilização da reforma tributária. A Câmara fez um esforço na comissão especial, mas o governo obstruiu, o governo torpedeou a reforma tributária quando ela estava preparada para ser deliberada em plenário. Nós tivemos um fato também marcante na Câmara e no Senado, que foi a obstrução do governo à possibilidade de uma CPI para investigar os desdobramentos do escândalo do TRT de São Paulo, principalmente a relação Eduardo Jorge, Luiz Estevão e o ex-juiz Nicolau. José Genuíno reclamou ainda da atitude do Senado Federal em não votar a reforma do Poder Judiciário aprovada no primeiro semestre de 2000 na Câmara. Genuíno cobra também a votação de medidas consideradas por ele como moralizadoras no campo político. A Câmara cumpriu seu papel em votar a reforma do Poder Judiciário, mas o Senado poderia ter completado essa reforma votando ainda este ano. No que diz respeito à reforma política, de reforma às instituições, particularmente do Congresso Nacional, acho que as medidas de moralização do Congresso também ficaram arquivadas. A limitação da imunidade parlamentar para crime comum, a não limitação do uso de medidas provisórias, que isso está emperrado, obstruído até hoje, e a aprovação de um novo Código de Ética Parlamentar no plenário da Câmara. A Comissão de Justiça fez um bom trabalho, mas a matéria não foi objeto de deliberação no plenário. Eu acho que foi um ano positivo no trabalho das comissões, no trabalho parlamentar, e foi um ano não positivo nas deliberações de plenário. Nós continuamos votando as matérias prioritariamente do Executivo, com a urgência constitucional ou com as urgências urgentíssimas que são pedidas pelos líderes do governo. Portanto, eu acho que nós temos ainda uma tarefa muito grande de dar autonomia à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional, para elaborar a pauta e não trabalhar só com a pauta que interessa ao Executivo. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Entra em campo a Seleção Nacional do Rádio. Vem aí a equipe mais vibrante do esporte brasileiro. Vai começar o show de bola nacional.
lado a lado com a galera, no som da Nacional. Hoje a Nacional é bola. É bola e viola na Rádio do Brasil. Já estamos aqui no estádio Mané Garrincha. A festa vai começar com aquele brilho gostoso da Rádio do Brasil, no som da Nacional. E é claro que você, torcedor 4 vezes campeão do mundo, vai viver conosco mais um grande dia de um grande futebol. Afinal de contas, hoje é dia dos atores e cantores baterem bola aqui no estádio Mané Garrincha, fazerem a festa com você.